Olá, tudo bem? Tudo joinha com vocês? Nesta videoaula eu quero fazer uma abordagem a uma explicação que foi solicitado de um dos exemplos, de um dos comentários que eu fiz quando abordei laços pós-testes com fluxo falso ou com fluxo verdadeiro. Quando eu abordei que esse tipo de laço é indicado, por exemplo, para uma situação de entrada de senha. Eu não usaria um laço pré-teste e sim um laço pós-teste. Uma das estudantes fez a pergunta, não vou citar o nome porque nós estamos agora numa aula no YouTube, uma aula pública. Se algum estudante aí no nosso curso autorizar dar o nome, eu forneço o nome, mas essa autorização eu vou desejar por escrito, feita em cartório, por autenticidade, para evitar qualquer problema. No ambiente virtual de aprendizagem que a gente usa, ele é mantido pela escola e você já deu essa autorização na sua matrícula para a escola, mas eu não tenho essa autorização sua. Então, dentro do ambiente virtual, ele não é público, ele fica dentro do ambiente em que a escola tem a manutenção, tanto que ao final do semestre letivo eu vou remover os vídeos que gravamos das aulas, então copiem essas aulas antes que eu faça a remoção delas. Mas estas aulas no YouTube eu deixo em aberto ao público, então eu vou preservar o seu nome, a sua imagem, ok? Então foi feita essa pergunta, ela ficou na dúvida dizendo entender ser o laço pré-teste adequado, então para a entrada de senha. Eu dei a explicação, mas mesmo eu dando essa explicação, eu acho que a gente pode deixar ela um pouco mais prática. Então, na sequência, eu vou propor um exercício, vou dar um tempo para que vocês façam esse exercício, vou dar ali um momento para você pausar o vídeo, e depois a gente vem com a sua continuidade, ok? Então vamos ao exercício. Como proposta de demonstração de uso de laço pós-teste com fluxo falso, considere como problema elaborar um programa de computador que efetue a leitura de uma senha de acesso. Se a senha informada estiver correta, o programa deve apresentar a mensagem acesso liberado, mas, se a senha estiver incorreta, o programa deve apresentar a mensagem tentativas restantes e indicar após esta mensagem a quantidade de vezes em que a senha poderá ainda ser informada. Após 3 tentativas, sem sucesso, o programa deve apresentar a mensagem acesso bloqueado. Neste momento, pause o vídeo, tente resolver este problema, levando o tempo que for necessário, depois volte e continue assistindo para comparar a sua solução com a solução que eu vou apresentar agora aqui na lousa. A partir da proposta do exercício de fazer um programa que efetue a leitura de uma senha por 3 vezes, se essa senha estiver incorreta, bloquear o sistema ou liberar o sistema, vamos mostrar agora o diagrama de blocos para esta ação. Antes de mais nada, eu quero lembrar que este diagrama que eu estou mostrando aqui é meramente didático, ele é tosco, ele não pode ser usado efetivamente para implementação de um programa para uma empresa. Nesse primeiro momento, nós estamos vendo apenas como entender a entrada de uma senha utilizando laço pós-teste com fluxo falso, que é o laço repita até que, em resposta a uma dúvida. Efetivamente, profissionalmente, o programa tem a mesma ideia, mas deverá ter alguns detalhes diferentes no seu uso. Então aqui é apenas um exemplo didático. Vamos lembrar que para você correr, você aprendeu a andar, e para aprender a andar, você gatinhou. Então, para aprender a fazer um programa que entre uma senha de controle corretamente para uma empresa, você tem que gatinhar primeiro, você tem que dar o primeiro passo. Toda jornada começa com o primeiro passo, e esse é o primeiro passo a você aprender a trabalhar com uma rotina para validação de senhas. Então, vamos ver aqui o diagrama de blocos, bem simples, por sinal. Eu tenho aqui a definição de uma variável t, que é a variável de tentativas. Estou definindo aqui 3 tentativas para o nosso programa. Tem uma outra variável auxiliar chamada correto, essa variável do tipo lógica, e ela começa com o seu valor como falso. Nesse momento, antes de entrar a senha, a minha senha é inválida, ela não existe na verdade. Faço então a leitura da senha, veja que esse laço ele aceita primeiro a entrada, para depois fazer a validação aqui embaixo, é um laço então pós-teste, entro a senha, e aí vem aqui a validação da senha. Se a senha que eu entrei for igual à senha que está no sistema, a senha é correta, entrei, daqui para frente é só validar. Se ela não é correta, eu tenho que tirar uma posição da senha, então se era 3 passa a ser 2 tentativas, e apresentar o número das tentativas, validar ou não e retornar.
Muito bem. Um cuidado importante também neste programa é que eu estou definindo dentro do programa a senha 123. Isso jamais deve ser feito, hein, pessoal? Isso aqui é apenas um exemplo. Se eu fosse trabalhar um programa como esse para uma empresa, eu vou pegar esta senha, deixar ela armazenada num arquivo ou num banco de dados, deixar ela criptografada com uma função de hash, por exemplo, para que não se tenha acesso à sua semente de origem. Aqui é meramente um exemplo só para dar uma ideia, beleza? Então entrei a senha. Vamos imaginar que eu entro a senha 1, 2 e 3. 1, 2 e 3 é igual a 1, 2 e 3? Sim. Então minha senha é correta. O meu correto, que começou como falso, se torna verdadeiro e vem aqui para a decisão da condição. Correto é igual a verdadeiro? Sim, correto é igual a verdadeiro. A primeira condição é sim. Ou o t é igual a zero, lembre-se que o t começou com 3. Então eu tenho para o correto verdadeiro, porque ele ficou verdadeiro, e para o t igual a zero, falso. Qual é o resultado desta condição? Se correto é verdadeiro ou t é igual a zero, e t igual a zero nesse momento é falso, então a primeira condição é verdadeira, ou a segunda é falso. Qual é o resultado lógico disto? O resultado é verdadeiro. Lembre-se que quando eu uso o operador lógico ou de inclusão, de inclusividade, aquele que inclui, o resultado desta condição é verdadeiro quando pelo menos uma das condições é verdadeira. A primeira condição é verdadeira e basta que ela seja verdadeira para que eu saia do laço. Saindo do laço, meu programa pergunta: correto é igual a verdadeiro? Correto é igual a verdadeiro. Por quê? Porque passou por aqui. Então o acesso é liberado. Mas vamos ver na sequência uma outra ação. Então veja aqui, por exemplo, eu entro a senha e a senha que eu entrei foi 111. 111 é igual a 123? Não. Então tentativa é atribuído à tentativa menos 1. A tentativa está com 3. Menos 1 agora ela é 2. Tentativas restantes, 2. O correto é igual a verdadeiro? Não, é falso. O correto é falso porque ele continua aqui como falso. O t é igual a zero? Não, o t está com 2, então é falso. Quando é que eu saio desta condição? Você só sai desta condição quando uma dessas condições, pelo menos uma dessas condições, for verdadeira. Ambas sendo falsas, volta e uma nova senha. Imagine que eu entre então a senha 222. 222 é igual a 123? Não, não é. Então, tentativa é atribuída a tentativa menos 1. Lembre-se que nesse momento eu estou com duas tentativas. Menos uma tentativa, minha tentativa passa a ser 1. Então agora, tentativas restantes. 1. Correto é igual a verdadeiro? É falso. O t de tentativa está com 1. 1 é igual a 0? É falso. Então retorna. E vou entrar uma terceira senha. Imagine então que eu entre 333. 333 é igual a 123? Não. Então tentativa é atribuída a tentativa menos 1. Tentativa nesse momento está com 1. Menos 1 passa a ser 0. Veja o que acontece. Correto é igual a verdadeiro? É falso. Agora, o tentativa está com 0. 0 é igual a 0? É verdadeiro. Então, veja, o resultado é verdadeiro dessa expressão lógica quando, pelo menos, uma das condições é verdadeira, porque eu estou usando ou. Então, a primeira condição é falsa, mas a segunda é verdadeira. Então, ele sai. Ao sair, o programa tem continuidade. Correto é igual a verdadeiro? Imagina, correto continua sendo falso. Então, significa que o acesso é bloqueado. Muito bem. Mas temos aqui ainda um detalhe. Deixa eu remover estas anotações, porque elas estão atrapalhando aqui, já é uma poluição visual a menos. Veja que o meu diagrama, essa parte do diagrama deveria estar aqui, ó, na parte de baixo. Eu não tenho espaço suficiente para isso. Quando isso acontece no seu papel, no seu caderno, num documento, o que nós fazemos? Nós colocamos aqui um conector, e neste conector eu coloco um valor de referência a partir de 1. Então eu coloco esse valor de referência que eu estou dizendo, neste ponto o meu diagrama segue onde tiver esta sinalização. E na parte que dá continuidade eu coloco então a sinalização e dou o andamento. Então neste momento eu sei que o meu diagrama continua o seu fluxo para cá, ele entra aqui
e assim continue. Se eu precisasse de mais conectores, eu coloco o próximo como 2, como 3, como 4, assim sucessivamente. No entanto, tome muito cuidado ao usar conectores. Isto aqui é igual aquele remédio que cura, mas também mata. Só use quando precisa, porque se você não precisar e ficar usando conectores, ele vai matar a documentação do seu programa, vai deixar o seu diagrama extremamente confuso, e aí não vai valer a pena. Vamos ver agora este programa sendo executado na linguagem Lua, a parte prática dessa operação. Eu retomo esse diagrama no programa e depois a gente volta para este momento para então fazer o encerramento. E antes do encerramento eu quero fazer ainda algumas observações sobre o uso de conectores, já que neste momento eles entraram na aplicação. E vocês que me conhecem sabem que eu não gosto de abordar nenhum tema, eu não gosto de dar nenhuma resposta daquilo que não foi usado. Primeiro eu uso para depois fazer a abordagem e a explicação, porque eu acredito que didaticamente isso fica mais fácil para vocês. E dá menos trabalho também para mim, no sentido de que não tenho que criar uma situação antecipando coisas. Deixa as coisas acontecerem e na medida que elas acontecem, a gente então apresenta, ok? Vamos então ao computador para ver este programa e depois a gente volta para cá. Muito bem, a partir do programa proposto, veja o seu código aqui em linguagem Lua. Veja aqui do lado também o diagrama de blocos. Localize entre o diagrama que está aqui do lado e o código aí a variável T3, T atribuído a 3, a variável correto com o valor falso, a repetição, o pedido da entrada da senha, a leitura da senha aqui na linha 10, depois a verificação se a senha informada é igual a 1, 2, 3, e sendo, se for correto, a variável correto é atribuída a verdadeiro, caso contrário, a variável de tentativa é atribuída a tentativa menos 1 e apresentada a mensagem de tentativas restantes. Observe também aqui na linha 17 o until, que é o até que, se correto igual a verdadeiro ou tentativa igual a 0. Realizadas as operações do laço entre a linha 8 e 17, o programa passa para a linha 18. Então, se a variável correta estiver com verdadeiro, o acesso é indicado como liberado e, caso contrário, o acesso é indicado como bloqueado. Vamos colocar o programa em execução. E neste momento vamos entrar a senha 111. Veja, tentativas restantes 2. A senha foi incorreta. 222. Tentativas restantes 1. Então temos mais uma chance. Vou entrar 333. Tentativa restante 0. Acesso bloqueado. Vamos fazer a nova execução do programa. E neste instante eu vou entrar a senha 123. Veja que o acesso foi liberado. Vamos ainda a mais um teste. Neste momento eu vou entrar a senha 111. Ele diz que eu tenho duas tentativas. 222. Eu tenho uma tentativa, lembrei da senha 123. O acesso foi liberado. Veja que com isso a gente tem uma ideia de como fazer uso de um laço pós-teste com fluxo falso. Observe aqui que entre as linhas 1, 2 e 3 eu estou dizendo que é um programa didático e que esse programa não é para ser usado profissionalmente, como eu já tinha orientado na lousa. Caso deseje copiar o programa, fazer os testes, esteja à vontade. Vamos agora voltar para a lousa para dar continuidade, que eu quero ainda falar sobre os conectores usados nos diagramas de blocos. Muito bem, espero que a demonstração anterior tenha sido esclarecedora e eu volto aqui para dar uma continuidade àquela parte de uso de conectores. Então, por exemplo, vamos imaginar que tenhamos aqui um diagrama qualquer, não precisa nenhuma ação pré-estabelecida, vamos apenas fazer aqui um modelo de uma situação que pode, de repente, acontecer no seu desenvolvimento aí com você, na sua frente, aí no seu caderno, numa folha de papel. Então, veja, meu diagrama aqui tem algumas ações. Vamos partir do pressuposto que a próxima ação aqui é uma decisão. Eu tenho que entrar então com o símbolo de decisão. Se eu entrar aqui com o símbolo de decisão, o que pode acontecer? Eu não vou ter espaço para colocar o conjunto antes do conector e fechar. Então o que acontece? Quando a pessoa não sabe o que fazer, ela vem neste ponto e faz o seguinte: ela puxa uma linha aqui. Eu já vi isso acontecer com muita
frequência, puxa uma linha aqui, depois ele vem aqui com uma linha, coloca a ação que ele quer, puxa outra linha, coloca a ação que ele quer, fecha a decisão e dá continuidade. Mas veja, isso aqui é algo inimaginável. Eu acho que a pessoa pensa que a gente vai cortar a folha de papel ou pegar outra folha de papel e grudar aqui embaixo, tentando buscar onde se encaixa. Não faça isso. Aí você aprendeu há pouco ver o conector. Aí você pega e vem aqui, já aprendi a usar conector, então agora ficou fácil. Aí ele faz isso aqui, ó. Ele coloca aqui um conector, coloca outro conector aqui, esse aqui ele chama de 1, esse aqui ele chama de 2, e aqui na frente ele põe aqui então o 2, e aqui ele coloca como se fosse o 1. Ok, melhorou, mas ainda não é o ideal. Esquece isso. Você percebeu que a sua ação não cabe na folha? Você já põe só um conector aqui. Quanto menos conectores forem usados, melhor. Então, por exemplo, a gente pega e remove isso aqui. Isso aqui não existe. Eu não sei de onde veio essa ideia. Onde viu ou se alguém ensinou para a pessoa. Apaga isso tudo. Coloca aqui um conector. Um só. Coloca o conector aqui. E dá continuidade. Aí você vem e põe inteira a ideia. Você põe a decisão, escreve dentro da decisão a condição, estabelece para sim a ação, estabelece para o não a ação. Só isso. Não precisa fazer aquele estardalhaço de encher de conector. Aliás, os conectores eles deixam o código, o desenho do código muito confuso. Essa seria uma solução. Situação pior é quando a gente tem o laço. Vamos ver o absurdo e depois uma solução mais adequada. Então agora eu vou fazer com o laço. Aí vem aqui, coloca aqui a condição do laço. Esse laço é um laço pré-teste com fluxo verdadeiro. Então o fluxo vem aqui. O que a pessoa faz? Ou ela puxa as linhas, como eu fiz antes. Agora que eu sei conector, eu vou pôr aqui. Então aqui, esse aqui é o 1. Eu ponho ele aqui. É o 1. Dou então a continuidade. Coloco a ação. Coloco a ação. Aí tem que vir para cá. Então o que ele faz? Ele puxa, põe aqui. Aqui é o meu conector 2. Já fez bobagem aqui. Aí ele vem aqui, puxa aqui, ele acha que a gente vai emendar. Ele acha que a gente vai emendar uma linha na outra. Aqui ele põe o conector 2. Põe o retorno aqui. Aqui tem que sair o não. Aí ele faz assim. Isso quando ele acerta as setas, né? Não troca as pontas. E coloca aqui 3. Vem aqui, coloca um 3. E dá continuidade para fazer o encerramento e a continuidade do laço. Veja que isso aqui também é um absurdo. Não faça isso. Se for para acontecer isso, resolva da seguinte forma. Se essa for uma situação que não cabe numa folha de papel, você usou essa condição em cima, lá no topo, chegou aqui embaixo, não encaixou. Então o que a gente faz nesse caso? Tira isso aqui e deixa só isso aqui. Aqui, tira isto. Vem aqui, neste ponto, coloca o conector 2. Aqui, conecta o conector 2, sem puxar a linha para cima. E o final, você simplesmente coloca aqui, ó, não, e põe aqui o fim. É melhor fazer isso do que aquela abordagem completamente maluca. Mas mesmo assim, existem técnicas para evitar esse tipo de situação. É uma técnica que a gente chama de subrotinas. Quando eu uso subrotina, o código de uma subrotina tem que caber em uma página de papel. Aí, a propósito, o desenho da subrotina tem que caber numa folha de papel.
Se não cabe na folha de papel, eu divido em 2, 3, 4 subrotinas, quantas forem necessárias. Mas essa é a próxima técnica que eu vou apresentar um pouco mais à frente. Eu espero com isso ter elucidado a pergunta que foi feita sobre a entrada de senha e também usado aqui esse momento para orientar sobre a divisão de um diagrama de blocos. Um grande abraço e até a próxima. Fui!